Este livro foi um livro ao qual foi escrito por um homem, também denominado por doutor, por nome de Lucas. É bem verdade que o livro de Lucas, esta carta, foi direcionada a um homem conhecido como Teófilo. O nome Teófilo quer dizer amigo de Deus. É bem verdade que quando nós paramos para ler o livro de Atos dos Apóstolos, sabemos que este livro foi conduzido todo pelo Espírito Santo, pois também antes este livro era chamado de Atos do Espírito Santo, porque o livro de Atos, ele foi denominado, ele foi conduzido após o batismo com o Espírito Santo. Sabemos que Deus fez uma promessa aos discípulos, dizendo a eles que eles pudessem esperar o tempo certo do Senhor, para que a promessa de Deus pudesse se concretizar, para que então ele pudesse pregar o Evangelho desde Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Quando nós deparamos ao ler o livro de Atos, vamos ver no seu primeiro capítulo a Bíblia nos falando que começa Lucas a escrever este livro, dizendo: olha, Teófilo, eu estou escrevendo este livro para dar continuidade ao meu livro que antes também escrevi para você, para que você entendesse as coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez e também ele ensinou a todos os seus discípulos e a todos aqueles que o acompanharam. É bem verdade que Lucas, ele vem escrever este livro na direção do Espírito Santo, dizendo que quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio na sua missão, sabemos que a missão do nosso Senhor Jesus, ela foi escrita no livro do Evangelho de Cristo, ao qual escreveu São João, no seu capítulo 3, no seu versículo 16, aonde a Bíblia Sagrada ela vem nos dizer: olha, e o Senhor, ele deu seu único filho para todo aquele que nele crê, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que a missão do nosso Senhor Jesus foi vir sobre esta terra para dar a vida dele por mim e por você. E hoje, se nós nos encontramos de pé, se hoje nós nos encontramos com vida, é pela divina misericórdia de Deus e pela graça ao qual nosso Senhor Jesus Cristo nos encontrou. Amados, quando nós deparamos ao ler o livro de Atos, sabemos que o livro de Atos, ele vem nos trazer uma história dos discípulos de Cristo. Quando Lucas começa a escrever o primeiro capítulo, a Bíblia Sagrada ela vem nos dizer que Lucas, ele começa a descrever este livro e dizendo: olha, aleluia, Teófilo, este livro está sendo escrito para que você continue a entender as coisas ao qual nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou. Quando Lucas escreve este livro, ele também diz: olha, enquanto Jesus se encontrava banqueteando, sentado numa mesa, ceando com seus discípulos, após ele passar por grande luta, por grandes dores, ao qual ele foi crucificado, ao qual ele foi posto numa cruz, sabemos que a promessa do Senhor, a palavra do Senhor também se cumpre quando ele ressuscita ao terceiro dia, sai de dentro da tumba e ele aparece aos seus discípulos. E durante 40 dias Jesus passando algumas instruções aos seus discípulos. Enquanto ele se encontrava sentado numa mesa, ele começa a conversar com os 11 discípulos, dizendo a ele: olha, espera em Jerusalém para que a promessa do Senhor se cumpra. Espera em Jerusalém para que o Senhor, aquilo que ele falou, venha se concretizar. Espera em Jerusalém para que a promessa do Senhor venha se concretizar nas suas vidas. Sabemos que a promessa do Senhor ela se cumpre a partir do momento que eu e você andamos em obediência. Sabemos que a promessa do Senhor ela só vai se cumprir na minha e na tua vida quando eu e você começa a andar em retidão, buscando santidade e também sinceridade com Deus. Sabemos que quando o nosso Deus nos chama para uma grande missão, Deus nos chama com um propósito. Qual é o propósito, obreiro Jefferson? O propósito de eu e você na presença de Deus é ganhar vidas e também esperar a promessa em Jerusalém, para que naquele grande dia nós possamos subir para a glória e herdar a promessa celestial ao qual nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos prometeu. Amados, quando nós vamos mergulhando e entendemos, meditando no livro de Atos, vamos ver que quando Jesus se encontra banqueteando com seus discípulos, a Bíblia vem nos dizer que Jesus ele logo vai se retirando, uma nuvem vai levando Jesus até o céu. Os seus discípulos ele param atônitos, olhando para o céu e vendo Jesus subindo numa nuvem de glória. Logo se põe à sua direita 2 varões vestidos de branco, ao qual pergunta aos seus discípulos, perguntando: olha,
Mas o que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que você viste subir é o mesmo que brevemente virá para buscar a tua igreja, que está lá se lavando e se remindo no sangue do Cordeiro. Este mesmo Jesus que está subindo para a glória é o mesmo Jesus que brevemente irá voltar, e todo outro todo outro verá naquele grande dia em que o Senhor Jesus irá vir buscar a tua igreja. Pois essa palavra está escrita no livro do Apocalipse, no seu capítulo 1, no seu versículo 7, onde a Bíblia vem dizer: e ele virá em uma extensa nuvem de glória, e todo o verá, até mesmo aquele que o transpassaram, nações, religiões, todos verão nosso Senhor Jesus Cristo, que brevemente ele já está à porta. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele já não tarda mais, igreja de Cristo. É tempo de a cada dia nós nos despertar diante da presença de Deus. É cada dia nós devemos nos acordar, a cada dia jamais devemos dizer que nós estamos perdendo o primeiro amor, porque a cada dia nós devemos buscar, a cada dia santidade, a cada dia nós devemos buscar mais vida com Deus, porque sabemos que o grande dia já está próximo. Amados, dando continuidade, nós vamos ver os discípulos de Cristo, eles se reunindo para que fizesse uma reunião, para que colocasse alguém no lugar de Judas, pois aquele que traíra Jesus. Pedro reúne o povo e ele percebe Pedro numa grande visão. Ele sabe que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele reuniu 12 discípulos, mas estava faltando um, pois o mesmo Judas Iscariotes, ele cometeu suicídio após entregar o Senhor Jesus Cristo. É então que ele se reúne, lança a sorte e escolhe Matias para ser o discípulo ao qual supriria o lugar de Judas Iscariotes. Quando eles vão entrando ao cenáculo, a palavra cenáculo quer dizer lugar de reunião. Quando eles lá dentro do lugar de reunião, começa a orar, começa a buscar a Deus juntamente com as mulheres. A Bíblia vem nos dizer que no capítulo 2 vem se cumprir a promessa de Deus, a qual foi revelada no livro de Joel, no seu capítulo 2, versículo 28, perdão, aonde a Bíblia Sagrada ela veio nos dizer: nos últimos dias o Espírito do Senhor descerá sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão sonhos, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, os servos e as servas também receberão o Espírito Santo do Senhor. A promessa que também o Senhor Jesus fez sentado naquela mesa banqueteando vem se cumprir, pois obediência. A promessa do Senhor vem se cumprir porque houve a retidão diante dos seus discípulos. No capítulo 2 a Bíblia vem nos dizer que estavam todos concordemente no mesmo lugar, e logo sobreveio um som de um vento veemente, impetuoso, e começou a tomar toda aquela casa. É bem verdade que havia também ali, também após os seus discípulos, 12 discípulos, também via 120 pessoas, ao qual estava todos reunidos, orando, buscando a face do Senhor. Logo o Espírito Santo desce sobre aquele lugar, como as línguas repartidas, e começa a sobrecair sobre cada vida, repousar sobre cada vida. O povo era batizado com o Espírito Santo. Muitos começaram a pular, a dançar no mistério, a falar em línguas estranhas. A Bíblia vem nos revelar que dentro de Jerusalém havia judeus ao qual temia o Senhor, que quando ouviu o som do vento, ouviu o som do barulho ao qual estava acontecendo dentro do cenáculo, o povo vem direcionado para a porta do cenáculo para saber o que estava acontecendo. Quando aquele povo se posta diante da porta do cenáculo, Pedro observa que aquele povo estava percebendo, que aquele povo estava entrando em um declínio, cochichando um com o outro, ao qual ele se perguntava: mas o que é que está acontecendo? Que negócio é esse que está acontecendo com este povo? Estão todos pulando. O que é que está acontecendo com este povo? Sendo judeu, sendo povo de aleluia, estão, aleluia, falando nas línguas, ao qual nós também nos entendemos. O que este povo, sendo galileus, estão falando desta língua, ao qual nós também, sendo não da sua língua, não do seu país, também estão entendendo. É aí então que Pedro, ele sai com seus 11 discípulos da porta do cenáculo e começa a pregar aquele povo, e dizendo: judeus,
de Jerusalém. Tudo isso que está acontecendo aqui não é nada do que vocês estão pensando, pois algumas pessoas que se encontravam ali na porta do cenáculo também zombavam, dizendo: olha, estes homens que estão aí, eles estão se embriagando. Estes homens que se encontram aí, eles estão se embebedando com vinho. É por isso que este povo estão falando em outras línguas. É por isso que este povo, eles estão pulando, saltitando, rodando dentro do cenáculo. Pedro, ele aproveita a situação e começa a pregar um sermão, começa a pregar o evangelho de Cristo àquele povo. A Bíblia Sagrada vem nos dizer que Pedro, ele começa a falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, desde o dia do seu nascimento até o dia que ele morreu naquela cruz, a qual ele foi entregado para que pessoas incrédulas o matassem, para que a promessa do Senhor viesse se cumprir na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É então que o povo, eles abrem o seu coração e dá lugar para que a promessa do Senhor, para que a palavra do Senhor fosse semeada. E a Bíblia vem nos revelar, meus queridos e amados irmãos, que 3.000 almas se rendem aos pés de Senhor Jesus Cristo. Amados, diante desse texto eu posso tirar nos dias de hoje. Sabemos que quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que quando nós passamos a servir ao Senhor, o nosso foco, o foco da igreja a cada dia deve ser almas para o Senhor Jesus Cristo. Jamais a igreja do Senhor, ela pode perder o foco de saber que o meu foco é a minha salvação e também o meu foco é ganhar almas para o reino de Deus. Pedro percebe que a promessa do Senhor se cumpre. Pedro percebe que Deus o liberta. Pedro percebe que o Senhor Jesus Cristo fez uma grande obra na vida dele. É então que agora, quando Pedro percebe que a promessa do Senhor se cumpre, Pedro agora sai para pregar o evangelho. Amados, vivemos em um dia onde a igreja de Cristo muitas das vezes está esmorecendo. Vivemos em um dia onde a igreja de Cristo muitas das vezes estão acabando perdendo o foco. Sabemos, amado, que estamos vivenciando os últimos dias da igreja sobre a terra. Sabemos que estamos vivendo estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre esta terra. E a cada dia Jesus tem incomodado os nossos corações. Jesus tem incomodado a cada dia nossas vidas, para que a cada dia nós possamos pregoar o evangelho. Porque sabemos que eu e você estamos firmados na promessa de Deus. Foi porque um dia nós demos crédito e demos ouvidos para que o evangelho de Cristo fosse semeado, e a cada dia nós estamos vendo dando fruto pela misericórdia e para a honra e glória do Senhor. É então que Pedro começa a pregar o evangelho e almas vão se rendendo. Vamos ver agora o princípio da igreja de Cristo iniciando. O povo começava a se unir. A igreja de Cristo vivia uma completa união. A igreja de Cristo vivia em total concordância. A igreja de Cristo, ela não vivia em dissensão. Quando o povo de Deus começa a se levantar, quando Deus começa a chamar o teu povo para reunir uma igreja, é bem verdade que o povo começa a viver a completa união, ao qual foi pregado no livro de Salmo, no seu capítulo 133, onde a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer: olha, quão bom ou suave é que os irmãos, ele vive a união. A igreja de Cristo, muitas das vezes as coisas não estão acontecendo porque a desunião tem acontecido em nosso meio. Muitas das vezes as coisas estão acontecendo porque está havendo a desunião. Mas a Bíblia vem nos dizer que quando nós buscamos ao Senhor, clamamos a Ele e damos lugar para que a cada dia o Senhor possa concluir a obra, assim há a união, assim há a comunhão, assim há a concordância e assim continue o amor no meu, no teu coração. Que a cada dia nós possamos buscar união diante da igreja de Deus. A cada dia nós possamos buscar mais e mais exercer o amor ao qual nós temos no coração, que o Senhor tem nos dado. É bem verdade que a Bíblia Sagrada ela vem nos ressaltar, que vem continuando. Uma certa vez
João ele sai ao templo para orar. A Bíblia vem nos dizer que todos os dias era colocado um homem que desde o ventre da sua mãe, esse homem ele era paralítico, desde o ventre da sua mãe, que esse homem não se locomovia. Todos os dias esse homem era levado à porta do templo, chamado Formosa, para mendigar, para pedir a esmola. A Bíblia Sagrada vem nos dizer que João e Pedro, subindo para a oração, ele observa que esse homem estava na porta do templo. Quando João vai se aproximando, logo ele pode ver uma ação desse homem. Qual? Estender as tuas mãos e pedir a esmola ao homem. Mas a Bíblia vem nos dizer que quando Pedro e João olham para aquele homem, ele pode ver algo diferente. Quando Pedro e João ele observa para aquele homem, ele pode ver que algo diferente havia, o qual, pregador, a fé dele era grande para que o milagre acontecesse. A Bíblia vem nos revelar que Pedro e João, observando aquele homem, ele olha para ele dizendo: fita os olhos em mim, fita os olhos em nós. Aquele homem, ele olha para Pedro e para João com muita atenção, esperando receber algo do homem. Quando ele olha para Pedro e João, ele esperava que grande ia ser a esmola, eles esperavam que grande ia ser o dinheiro. Mas Pedro e João, cheio da graça, Pedro e João, cheio da unção de Deus, olha para aquele homem e diz: olha, eu não vou te dar ouro e também nem tenho prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e já começa a andar, porque o nosso Deus não é Deus de dar esmola. O nosso Deus não é Deus que gosta de ver servo teu mendigar, porque o salmista Davi, ele escreveu dizendo: olha, eu já fui moço, agora estou velho, mas jamais ouvi um justo mendigar um pão, nem sua descendência passar fome. Aleluia! Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vem nos dizer que daí para frente os discípulos, eles vão cumprindo a sua missão, porque o Senhor Jesus Cristo disse a ele: ó, ide pregar o evangelho a toda criatura, também fazer discípulos. É então que os discípulos de Cristo, que antes eram alunos, agora começa a pregar o evangelho, agora começa a ensinar, começa a fazer discípulo para o Senhor. A Bíblia vem nos dizer que, queridos e amados irmãos, que ia crescendo, a igreja primitiva ia se aumentando. A Bíblia Sagrada lá vem nos dizer que o povo vai se reunindo, o povo vendia os seus bens para que pudesse ajudar a igreja. O povo se juntou e percebia que se alguém tivesse passando por alguma necessidade, percebendo que alguém estava passando por alguma dificuldade, o povo vendia os seus bens para que ajudasse aqueles que se encontravam fazendo parte da igreja de Cristo. E com isso, a cada dia Deus ia honrando a igreja do Senhor. É então que quando Satanás ele percebe que o povo ia se aumentando, o número de pessoas ia crescendo, o ministério de Deus a cada dia ia se concretizando, Satanás ele não gostava nada disso. O inimigo ele não gostava nada do que estava acontecendo, pois o povo estava vivendo em união, o povo estava vivendo em concordância. É então que o inimigo se levanta com grande fúria contra a igreja do Senhor. Levanta um homem por nome de Herodes para perseguir o povo de Cristo, colocando o povo na prisão, aprisionando o povo, matando o povo de Deus. A Bíblia vem nos dizer que uma certa vez ele começa uma perseguição contra o povo de Deus, começa a matar os discípulos de Cristo primeiro, também por de Tiago. A Bíblia vem nos dizer que também eles prende a Pedro e coloca na prisão. Mas a Bíblia Sagrada ela vem nos dizer que o nosso Senhor do alto céu, sabendo que a igreja era dele, sabendo que a perseguição não era contra o povo, mas sim contra ele, o nosso Senhor Jesus Cristo percebe que Pedro estava preso e coloca o desejo no coração do povo para que orasse. A Bíblia vem nos dizer, enquanto a igreja de Cristo estava orando, Deus estava visitando Pedro dentro da prisão. Enquanto a igreja de Cristo estava buscando ao Senhor, Deus estava fazendo milagre na vida de Pedro. Enquanto a igreja de Cristo estava unida de joelho, Deus estava lá na súbia da calabacé, fazendo milagre na vida de Pedro dentro da prisão. Enquanto o povo orava, Deus quebrava as cadeias. Enquanto o povo orava, Deus desfazia o laço. Enquanto o povo orava, Deus desfazia as investidas do adversário contra
contra a vida de Pedro. É bem verdade que Deus envia o anjo dentro do cárcere e liberta Pedro. Satanás, ele ainda não para. Satanás, ele começa ainda mais com perseguição contra o povo de Deus. A Bíblia vem nos dizer, amados e queridos irmãos, que no seu capítulo 6, a igreja de Cristo, ela percebe que está aumentando. E os judeus de fala grega, eles começam a discutir com os judeus de fala hebraica, dizendo: olha, as nossas viúvas estão ficando esquecidas no ministério. Sabemos que as viúvas de antigamente, após o seu marido morrer, ela começava a passar por necessidade. Sabemos que as viúvas, quando o seu marido, seu filho, quando ela não tinha filho, ela começa a passar por grande tribulação. Mas os povos de Deus que eram unidos, eles se reuniam e dizem: ó, tem algo errado em nosso meio. As viúvas gregas estão passando por dificuldade. Reúne a igreja novamente. A Bíblia vem nos dizer que os discípulos saem e começam a discutir: olha, vamos fazer o seguinte, nós não vamos dar crédito a isso, mas vamos continuar com o ministério da palavra. Mas vamos fazer o seguinte, vamos reunir com o povo para que tome a direção desta obra, para que fique na frente das obras da viúva. É aí então que Pedro coloca no coração do povo para que ele reunisse 7 homens cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo e cheios de fé, para que exercesse o ministério da viúva. A Bíblia Sagrada, ela vem nos dizer que tudo isso foi procurando, e eles acham deste homem tinha por nome de Estevão. A Bíblia Sagrada, ela vem nos dizer que esse homem era um homem cheio de sabedoria, homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé. Entre eles foram escolhidos para ser diácono da casa de Deus, para servirem a viúva. A Bíblia Sagrada, ela vem nos dizer, queridos e amados irmãos, que quando a igreja de Cristo estava unida, de reunir para que servisse a viúva de Cristo. A Bíblia Sagrada, ela vem nos dizer que Estevão, ele sobressaía mais do que os outros. As outras pessoas, eles percebiam que a sabedoria de Estevão era mais. O povo percebia que a fé de Estevão, ele tinha dentro dele era mais. O povo percebia que a maneira que Deus usava Estevão era uma maneira mais especial. Olha, então que o Satanás, ele começa a lançar seta no coração do povo para que visse de contra Estevão, porque o ministério de Estevão estava sendo usado por Deus, porque Deus estava usando Estevão de uma maneira especial. O povo começa a criar uma inveja dentro de si contra a vida de Estevão. A Bíblia vem nos dizer que o povo procura algo para acusar, mas não acha. É então que leva Estevão para o ministério, para os magistrados, e diz: olha, esse homem está blasfemando contra a lei de Deus e também contra a lei de Moisés. E sabemos que no tempo de passado isso era uma maldição. Quando a pessoa blasfemava contra Deus, ele era maldito entre o povo. É então que leva Estevão para fora da cidade. A Bíblia vem nos dizer que o povo começa a pegar pedra para atacar sobre Estevão. O povo dizia que ele estava blasfemando contra Deus e começa agora a atacar pedra em Estevão. A Bíblia diz que antes dele tacar as pedras, eles tiravam seus mantos e depositavam aos pés de um jovem por nome de Saulo. A Bíblia Sagrada nos diz que enquanto o povo estava apedrejando Estevão, a Bíblia diz que Estevão olhava para o alto e dizia: eis que vejo o céu aberto e a glória do Senhor sendo revelada, e o Filho de Deus à direita do trono do Senhor. É bem verdade que eu posso ver Estevão dizendo, livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 10, no seu versículo 2, o apóstolo Paulo lhe escreve dizendo: olha, eu sinto um grande prazer nas aflições, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo Jesus, porque quando eu penso que eu estou fraco, aí então eu estou forte. Quando eu penso no Senhor, que tudo está acabando, então que eu venho me fortalecendo. Começa então a grande perseguição. A Bíblia Sagrada, ela vem nos dizer que aí então esse homem por nome de Saulo começa a perseguir a igreja de Cristo, começa a massacrar o cristão, pede carta para ir até Damasco, prender o povo, para levar para Jerusalém para ser preso. A Bíblia Sagrada vem nos dizer que no caminho ele tem um encontro com Cristo. A Bíblia nos diz que Saulo, ele começa a
exercer o ministério. A Bíblia Sagrada diz que muitos não davam crédito ao ministério de Saulo, mas quando ele percebia isso, ele se esforçava ainda mais. Quando muitos não davam crédito ao ministério de Saulo, ele se esforçava para que Deus honrasse, ele se esforçava para que Deus continuasse a usar ele de maneira especial, presbítero Joel. É bem verdade que a Bíblia Sagrada ela vem nos dizer que então Saulo Paulo ele começa a fazer as missões de Cristo. A Bíblia Sagrada diz que ele viajando por todos os lugares. Uma certa vez ia dentro da terra de Filipos, na Macedônia, pregando o evangelho, ganhou papas, também ganhou a vendedora de púrpura para o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma certa vez ele ganhou a caminhão para a oração. A Bíblia Sagrada ela vem nos dizer que saiu uma mulher com um espírito processo de adivinhação, apontava lucros aos seus senhores, que saía dizendo: estes homens ele pregam o evangelho de Cristo, são servos do Deus Altíssimo. Paulo, incomodado com aquilo, olha para a mulher e diz: olha, saia dela em nome do Senhor Jesus. Quando os homens percebem que haviam perdido o seu lucro, levam Paulo para fora da cidade, até os magistrados diz: olha, esse homem está pregando o que é ilícito dentro da nossa terra, esse homem está pregando aquilo que não é lícito pregar entre nós. A Bíblia Sagrada ela vem nos dizer que o povo manda tirar as vestes de Paulo e Silas, açoitar da prisão e ainda colocar a soldados para guardar a ele. Mas a Bíblia Sagrada ela vem nos dizer que o inimigo esqueceu que nosso Deus é Deus de milagre, não há ferrolho nem importa para o Senhor Jesus Cristo que ele não possa derrubar. E então, meus queridos e amados irmãos, quando dá medo, Paulo e Silas ele percebe que sem Deus ele não era nada, ele começa a orar, ele começa a louvar o nosso Deus. A Bíblia Sagrada vem nos dizer que Deus ouve do alto do céu como aroma suave as tuas narinas, e Deus entra com providência. O alicerce era estremecido, as cadeias eram quebradas, o carcereiro percebe que tudo estava no chão, ele acorda, pega a sua espada e vai para se matar. Mas Paulo grita de lá: não faça isso, porque nós aqui estamos. A Bíblia Sagrada vem nos dizer, queridos e amados irmãos, que aquele homem ele corre para dentro da prisão, pede luz, se prostra ao pé de Paulo e Silas e diz: o que é que eu faço para eu ser salvo? Paulo olha para ele e diz: olha, você vai fazer o seguinte, é necessário que você creia no Senhor para que seja salvo tu e também a tua casa. É necessário que você creia no Senhor para que seja salvo tu e a tua casa. Deus não disse àquele homem: olha, é necessário que você creia e você apenas seja salvo. Não, Paulo falou para ele: ó, é necessário que você creia e também não vai ser apenas você salvo, mas também a tua casa. Quem sabe você tem desfalecido o teu coração por ver teu marido no álcool, lançado na prostituição, e você já até mesmo desanimando. Mas eu quero dizer a você, minha amada, a você, meu amado, que está passando por situação difícil na sua família, na sua casa, creia no Senhor Cristo e será salvo tu e também a tua casa. Apenas creia no Senhor e o Senhor Jesus fará o milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. E agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.